Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaremos sobre o seguinte tema: reformulações das doutrinas bíblicas, anarquia de conduta. Colossenses 2:8 está escrito: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Meus amados, muitas pessoas dentro das igrejas dizem que à medida que a sociedade evolui, a igreja precisa fazer reformulações das doutrinas bíblicas. Essas pessoas afirmam contundentemente que somente assim, através das reformulações e reinterpretações das doutrinas bíblicas, ocorrerá um avivamento espiritual. Esse pensamento é uma falácia. Agora escutem, por que é uma falácia? Avivamento espiritual é a ressurreição do que antes estava vivo e hoje está morto. Avivamento espiritual é a ressurreição da palavra de Deus, que antes estava viva e hoje está adormecida. Avivamento espiritual ocorre onde a palavra de Deus é aceita e obedecida. Avivamento espiritual não ocorre onde a palavra de Deus é adaptada aos gostos humanos. Avivamento espiritual ocorre quando a igreja rejeita e se opõe ao sistema filosófico ideológico formatado pelo maligno. Avivamento espiritual ocorre, só é possível quando a igreja fica rigorosamente e incondicionalmente na palavra de Deus. Por isso, o salmista diz no Salmo 119, 107, vivifica-nos, Senhor, conforme a tua palavra. Todos os avivamentos que aconteceram na Bíblia Sagrada aconteceram através de um propósito sincero de obedecer a palavra de Deus. Basta, por exemplo, lermos os capítulos de 2 Reis 22 e 23 referentes ao rei Josias. Basta, por exemplo, lermos Neemias capítulo 9. A igreja só experimentará um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, se ela estiver abalizada na palavra, se ela estiver apoiada nos pontos fundamentais da fé cristã. Ela só experimentará um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, se ela, a igreja, estiver edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de acordo com Éfeso 2:20. Meus amados, muitas igrejas hoje deixaram de estar abalizadas na palavra de Deus, deixaram de estar apoiadas nos pontos fundamentais da fé cristã. Muitas abandonaram os fundamentos dos apóstolos e dos profetas e passaram a navegar nas filosofias humanas e nas vãs sutilezas. Meus amados, enquanto a igreja do Senhor estiver navegando nas filosofias humanas e nas vãs sutilezas, ela não experimentará um despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Não experimentará. Agora, o mais grave é que essa navegação da igreja nas filosofias humanas e nas vãs sutilezas tem levado a igreja a reinterpretar
reformular as doutrinas bíblicas. E essa reinterpretação e reformulações das doutrinas bíblicas tem gerado um novo tipo de crente, abre aspas e fecha aspas. É por isso que Paulo adverte em Colossenses 2,8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua através de filosofias e vãs sutilezas. Meus amados irmãos, essas reinterpretações e reformulações das doutrinas bíblicas, devido à igreja, muitas delas estarem navegando nas filosofias humanas e nas vãs sutilezas, criou-se ali, nessas igrejas, um novo tipo de crente que algeriza, tem nojo de norma de conduta moral. Isso é muito grave. Meus amados irmãos, criou-se nessas igrejas que estão navegando nas filosofias e vãs sutilezas e que estão reinterpretando as doutrinas bíblicas, reformulando as doutrinas bíblicas, criou-se ali uma espécie de crente diferente, um novo tipo de crente que pensa que a graça de Deus nos libertou da obrigação de obedecer às leis morais do Senhor. Meus amados, esse novo tipo de crente abraçou um ensino, uma doutrina relativizável. Isso é grave. Mas a doutrina bíblica é absoluta, a palavra de Deus não é uma das verdades, é a verdade absoluta. Esse novo tipo de crente, por ter abraçado uma doutrina relativizável, porque está na igreja que está navegando nas filosofias humanas e vãs sutilezas, e essas igrejas estão reformulando, reinterpretando as doutrinas bíblicas, gerou um novo tipo de crente que abraçou uma doutrina relativizável. Por isso que eles pensam, eles acham que subornar o guarda de trânsito faz parte da vida. Eles pensam, esse tipo de crente novo, esse novo tipo de crente, que ser proprietário de uma rede de prostíbulos faz parte da vida. Esse novo tipo de crente pensa que colocar fotos seminus ou seminuas nas redes sociais faz parte da vida. Esse novo tipo de crente, gerado pelas igrejas, que estão reinterpretando as doutrinas bíblicas, reformulando as doutrinas bíblicas, porque estão navegando nas filosofias e vãs sutilezas. Esse novo tipo de crente, gerado desse procedimento, tem levado esse novo crente a se engajarem na teologia sincretista, ou seja, abarca conceitos teológicos de vários grupos religiosos. É por isso que esse novo tipo de crente, eles adoram, eles gostam de sermões ecumênicos do tipo unidade na diversidade. Ou seja, esse novo tipo de crente gerado, eles pensam, para eles não importa no que se crer. O importante para eles é a unidade. Ora, meus amados irmãos, unidade só se for bíblico-doutrinária. Fora disso, não deve haver unidade. Quando Jesus, em João 17, 21, diz, para que todos sejam um, fala de unidade. Ele está aqui falando de uma unidade daqueles que permanecem nele e na sua palavra. Jesus aqui está falando de uma unidade daqueles que recebem a verdade da palavra de Deus, crê nela e são santificados através dela, da palavra.
Portanto, unidade só se for bíblico-doutrinária. Fora disso, não pode haver unidade. Esse novo tipo de crente, eles afirmam que pessoas de outros credos religiosos não cristãos e que fazem caridades, boas obras, terão seu lugar no céu. Isso não é verdade, porque de acordo com João 1,12, os verdadeiros filhos de Deus, os que vão habitar no céu, são aqueles que recebem Jesus e guardam a sua palavra, e não aqueles que meramente praticam caridades e boas obras. Meus amados irmãos e irmãs, um detalhe importante. Quando Paulo, em Gálatas 3, 24 e 25, referindo-se à lei, diz que a lei teve o seu fim com a vinda de Cristo. Paulo está se referindo aqui ao aspecto cerimonial da lei e não ao aspecto moral da lei. Quando Jesus cumpriu a lei, foram abolidas as leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Portanto, a lei moral permanece no Novo Testamento. A nova aliança inclui mandamentos, regras e determinações. Ou seja, a nova aliança do Novo Testamento inclui a lei moral. Observem, Jesus removeu a maldição da lei para fora de nós, ao cumprir as exigências da lei por nós. Agora escutem bem, isto não concede uma licença para uma conduta anárquica, para uma anarquia de conduta, não. A palavra de Deus é sábia. A graça não é uma licença para desobediência e viver como quer. A lei moral de Deus nunca deve ser vista como ultrapassada, obsoleta. Jesus não destruiu a lei moral. O que caducou, o que foi? O que caducou foram as leis cerimoniais. Portanto, meus amados irmãos, a navegação por filosofias humanas e vãs sutilezas leva a igreja a reformulações e reinterpretações das doutrinas bíblicas. E as reformulações, reinterpretações das doutrinas bíblicas levam à teologia sincretista e ao relativismo, o que desemboca numa conduta anárquica, o que desemboca na anarquia de conduta. E aí, o despertamento espiritual, o avivamento espiritual nunca, jamais acontecerá, estando na anarquia de conduta, porque foi abraçado as filosofias humanas e as vãs sutilezas, e isso redundou nas reformulações das doutrinas cristãs. Então, tudo desemboca na anarquia de conduta, e aí nunca, jamais haverá um despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas, irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, sugiro que você se inscreva lá. Clique lá, o endereço encontra-se logo aí embaixo. Amém. E Deus te abençoe rica e abundantemente. Louvado seja Deus.